Como bem sabemos, toda a nossa vida cristã baseia-se na fé. É por meio da fé que somos salvos. Nós somos justificados pela fé. Vivemos pela fé e andamos pela fé. É através da nossa fé que vencemos o mundo. Pela fé somos curados. E sem mais necessidade de dizer alguma outra coisa, só podemos agradar a Deus pela fé. Então, obviamente, a fé é uma parte muito importante na vida de um cristão. Para agradar ao Senhor e viver uma vida em linha com a palavra, vivamos pela fé. Fundamentos da fé. Nunca se falou tanto a respeito de fé, nunca se publicou tanto a respeito disto, nunca se cantou tanto a respeito de fé, mas, no entanto, os crentes nos dias atuais não sabem o que é viver pela fé. Curiosamente, parece que isso é contraditório. As redes sociais multiplicam numa velocidade quase que inacreditável elementos que disputam no coração de todos o sentimento de fé, a multiplicação da palavra de Deus, mas no mesmo instante, proporcionalmente, estamos tão vazios desse conceito do que significa viver pela fé, o que significa andar pela fé, o que significa cada um dos fundamentos mais nobres da fé. E a respeito disso é que nós vamos falar então nessas próximas semanas e queremos que vocês estejam nos acompanhando. E hoje vamos começar falando a respeito da graça de Deus, que é o primeiro fundamento da fé. Se a fé é pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus é pela graça que tudo começa. Aquele dia incrível em que de uma maneira sobrenatural nós fomos tocados pela graça de Deus. Vivíamos até então por nós mesmos, vivíamos segundo os nossos conceitos, a cultura que recebemos, a tradição que herdamos das nossas famílias, até que um momento os nossos ouvidos foram abertos e naquele momento, pela fé, nós começamos então a desfrutar de algo que a gente não imaginava antes. O que é viver pela fé? Eu não sei qual é a tua história, mas eu sei da minha história, eu sei quando tudo isso começou. A minha família era uma família extremamente religiosa, e era tão religiosa que ela praticava a fé que vieram dos italianos desde a Itália, mas aqui também começaram a misturar esse sentimento de fé com todas as crendices que você possa imaginar. Na minha casa, na minha infância, tinha de tudo, viu, irmãos? Desde Buda, espada de São Jorge, tinha de tudo. Nós queríamos cercar a nossa vida de tudo que eram elementos e crendices de fé multiplicada mesmo, para que nós pudéssemos viver bem. Mas um dia eu entrei numa igreja como esta, e naquele dia tudo começou a fazer sentido, porque foi naquele dia que eu reconheci que eu era uma pessoa pecadora, e separado eu estava da graça de Deus. Mesmo sendo bom, mesmo sendo uma pessoa honesta, mesmo sendo uma pessoa correta, infelizmente era uma pessoa afastada do Deus Altíssimo. E naquele dia, quando pela primeira vez eu pensei nos meus próprios pecados e descobri que eu não podia fazer nada a respeito dos meus pecados, eu era dominado pelo pecado, pelos meus medos, pela minha crendice. Mas naquele dia aquele missionário disse que havia uma possibilidade, e a possibilidade estava baseada numa pessoa, Jesus Cristo, aquele que é a maior expressão da graça de Deus. Quando eu vi aquilo, meu coração se desmanchou, porque ele falava não de um Cristo histórico, aquele Cristo que eu tanto venerava, aquele Cristo que eu carregava em crucifixos, aquele Cristo que estava pendurado por todos os cantos da minha casa. Mas aquele missionário disse que ele veio para esse mundo para morar dentro do meu coração e da minha vida. Eu nunca tinha imaginado tamanha intimidade e dimensão de intimidade com Deus.
Eu não sei explicar o que aconteceu, mas naquele momento, quando aquele pregador disse: quantos de vocês querem ser alcançados pela graça de Deus? Quantos de vocês se rendem a Jesus Cristo? Quantos de vocês querem pedir perdão pelos seus pecados? Eu simplesmente corri lá na frente, porque o meu coração vazio precisava de uma resposta. E naquele momento, de uma maneira sobrenatural, eu aprendi que era em Jesus Cristo que eu tinha a resposta para todas as questões da minha vida. Foi a primeira vez na minha vida que eu não ouvi falar de religião, mas eu ouvi falar a respeito da pura graça de Jesus Cristo, que me aceitava do jeito que eu estava, com todos os meus pecados, com todos os meus erros, com todos os meus temores. E naquele momento ele disse: venha como você está. E eu fui lá na frente. Mal sabia ele que ali ia começar, mal sabia eu que ali eu ia começar a jornada mais fantástica e maravilhosa da minha vida. Uma vida com Deus, baseado na graça do Senhor Jesus Cristo. E essa graça, ela se manifesta hoje também nesse culto. Se a graça é um oceano, o que a gente faz? Nós mergulhamos, não foi isso que nós cantamos agora há pouco? Se a graça é um oceano, Senhor Jesus, eu mergulho nesse oceano. Eu preciso da graça de Deus, porque religião sem graça é uma religião sem graça. Me perdoe o trocadilho. É mesmo, realmente uma religião, uma fé sem graça e graça de Deus é sem graça, não tem valor. Mas quando conhecemos a graça de Deus, tudo isso é transformado. Me acompanhe na leitura do texto de Efésios capítulo 2, os versículos de 4 em diante, que nos diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém. Parece que tudo que lemos diz assim: Deus é gracioso, Ele é a fonte de toda graça, Ele nos deu a graça através do seu Filho Jesus. E Ele quer que entendamos que ter uma vida correta e honesta é dever de todos nós. É dever de todo ser humano na face da terra. Muitas vezes nos gloriamos nisso. Dizemos: não, eu sou uma pessoa correta, honesta, não assaltei nenhum banco, eu não defraudei ninguém, eu não adulterei, etc. Eu sou uma pessoa maravilhosa. A Bíblia diz que não é assim. Desde Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é por isso que foi necessário graça em grandes proporções sobre a nossa vida, porque caso contrário, não haveria solução para a nossa vida. Me parece nesse texto que, em primeiro lugar, a graça nasce no coração do Pai. É ali que começa tudo. Não fomos nós que desejamos amar a Deus. A Bíblia diz que foi Deus que nos amou primeiro. Porque parece que o pecado não nos torna úteis a tal ponto da gente olhar para Deus e dizer: eu preciso da graça de Deus, eu preciso do perdão de Deus. Parece que o pecado em nós nos afasta de Deus, e a gente vai se afastando gradualmente de Deus.
É por isso que a graça é um oceano, e eu e você somos convidados a mergulhar nisto. É por isso que uma das religiões mais lindas que tem no mundo é a fé cristã. Me permita dizer isso, mesmo que você esteja aqui ou nos assistindo pela internet, e você abrace qualquer outra fé. Porque veja só, se você quiser seguir uma outra religião, provavelmente já teve um líder, e esse líder está morto. E todas essas religiões vivas sobre a face da terra é a tentativa do homem de buscar a Deus. A única fé em que Deus veio ao nosso encontro é a fé cristã. Jesus veio ao mundo para nos salvar e trazer a graça do Pai. Você não vai encontrar isto em nenhum verbete de qualquer fé professa no mundo. A única fé que o próprio Deus veio ao mundo para encontrar a criatura é a fé cristã. É por isso que eu sou um cristão. Porque eu estava perdido e fui achado. A minha vida não tinha o menor valor, mas Jesus Cristo me deu valor. Eu não era digno, mas Jesus, ao morrer naquela cruz, me fez digno. Eu não tinha justiça em mim mesmo, mas Cristo me justificou naquela cruz do Calvário. Eu fui inundado pela graça de Deus. Eu não era digno, mas Ele me fez digno. Eu não era justo, mas Ele me justificou. Eu não era digno, mas Ele me dignificou na pessoa bendita de Jesus Cristo. Isso é graça de Deus. Onde nasce? Nasce em primeiro lugar no coração do Pai. Qual que é a visão que você tem do Pai? Quando eu comecei a viver a minha vida, sabe, família de italiano, né? Daquelas que te dá um tapa primeiro, não é? Dá um tapa na tua cabeça e diz assim: deixa eu te ensinar uma coisa, menino. Era assim que eu aprendia. O ponto de ensino era o tapinho, um cascudo na cabeça. Dava um tapa e dizia assim: escuta. Você tinha que escutar, e escutar os mais velhos. Então eles vinham com as histórias deles. Essa é a fé que eu abracei. Eu fui ensinado a isso. Então eles diziam assim, coisas desse tipo. Italiano de tudo dizia assim: não confie em ninguém. Então você não podia confiar em ninguém. Dava outro cascudo e dizia assim: todas as religiões levam a Deus. Ia dando cascudo. Você pensa que eu perdi o cabelo? Estou brincando. E o conceito era muito terrível. Porque dizia assim: você é mau, você mente, você engana, você vai para o inferno. E dava outro cascudo. Foi assim que essa é a fé que eu abracei. Depois eles foram para o espiritismo, depois um pouquinho para o lado da macumba, e era outro cascudo, e dizia: é assim, assim, assim. E eu formei então o meu ser religioso. Só que na verdade nunca ninguém me falara a respeito de um Pai que é gracioso. Então eu constituí na minha mente um Deus carrancudo, um velhinho de barba branca, veste, sentada no seu trono, e que tinha um dedo enorme apontado para mim. Então quando falava em Deus eu já tinha até medo. Eu já tinha medo de tudo isso. Mas esse texto maravilhoso da palavra de Deus nos ensina assim: o nosso Pai gracioso, Ele muito nos amou, que enviou o seu próprio Filho para ser o nosso Salvador. Eu nunca tinha ouvido falar disto. Para dizer a verdade, eu não sabia o que fazer com os meus pecados. Eu tinha tanta preocupação com os meus pecados, que quando minha avó mandava eu jogar o pão fora, lá no lixo, eu dava 3 beijinhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e jogava o pão fora, porque era pecado jogar o pão fora. Esse era o conceito que tinha no meu coração. Eu tinha medo de Deus, eu tinha medo de tudo. E até meu papai do chão, meu papai terreno, infelizmente ele não conhecia o papai do céu.
E papai do chão, quando não conhece o papai do céu, irmãos, causa uma confusão na mente da gente. Porque a gente confunde tudo, o pai terreno com o pai celestial, aí vira uma salada a cabeça da gente. Mas esse texto diz: todavia Deus, rico em misericórdia pelo seu grande amor que nos amou, Ele mandou Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, meu amigo, que nós temos um Deus de amor. O nosso Deus é amoroso. Ele compreende o seu coração. Ele sabe do seu pecado. E Ele providenciou pela sua graça a solução para o meu pecado e para o seu pecado. Todo ele revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Portanto, a graça nasce no coração do Pai, que é na verdade exagerado em graça. Irmãos, hoje cedo eu apresentei 5 bebês. Irmãos, pegue na mão de um bebezinho. Você vai dizer: Deus é gracioso. Deus é bondoso. A natureza, uma criança que nasce, tudo nos dá a ver a graça do nosso Deus. Como nosso Deus, como Pai gracioso, Ele nos banhou, Ele nos deu graça e graça em abundância. Só que parece que o pecado, nosso egoísmo, nos faz entender a mensagem de outro lado. Que esse Deus é um Deus severo, um Deus cheio de rigor, mas acima de tudo Ele é Deus gracioso. E uma igreja como a nossa é feita de pessoas imperfeitas. Pessoas perfeitas têm que buscar outra igreja, porque esta igreja é de pessoas imperfeitas. E é aqui que eu achei o meu lugar, no meio de pessoas imperfeitas, que adoramos um Deus que é perfeito em graça. E é isso que faz toda a diferença na nossa existência. Por isso não temos prazer em julgar ninguém, não temos prazer de termos preconceito de pessoas, porque a graça de Deus nos inundou, ela nos igualou, é a graça que nos iguala, é a graça, essa graça desse Pai amoroso, que a gente não sabe explicar. Quando lemos esse texto, a gente descobre que a graça desse Pai é manifesta de uma maneira soberana na vida do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo era um ponto fora da curva. Nós achamos hoje que é muito fácil a gente viver perto de Jesus, mas viver perto de Jesus não era fácil, não. Os discípulos de Jesus tinham dificuldade de entender Jesus, porque o que movia Jesus Cristo era a pura graça de Deus. Você imagina, por exemplo, Jesus Cristo ensinando para uma multidão. De repente, Jesus vira e diz assim: alguém me tocou. Os discípulos disseram: alguém pode me dar um microfone? Porque o meu microfone aqui está caindo. Caiu tudo. Acho que é a graça de Deus, viu, irmãos? O homem segura isso. Segura isto. Obrigado. Aí Jesus diz assim: alguém me tocou. Todo mundo diz assim: Senhor Jesus, o Senhor está aqui no meio dessa multidão, está todo mundo te apertando aqui. Não. Alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude. A primeira palavra que a gente encontra ali: de mim saiu graça. Alguém foi tocado pela graça. Aquela mulher hemorrágica, ela tocou em Jesus Cristo, creu pela fé, e na mesma hora ela foi curada, porque esta é fé que cura através da graça. Jesus está no meio de uma multidão. Quem é que pode entender Jesus? Eu falo isso, irmãos, porque a gente lê a Bíblia e a gente fica assustado com Jesus. Jesus está lá no meio de uma multidão, todo mundo feliz, lá na cidade de Jericó. E quem já foi para lá sabe, a cidade de Jericó, naquela entradinha, é a coisa mais linda do mundo. Quando você chega ali, você diz assim: já pensou Jesus Cristo entrando por aqui? Está todo mundo festejando, todo mundo alegre porque o mestre veio. De repente Jesus deixa a multidão toda, olha para cima de uma árvore e diz assim:
Zaqueu, me convém comer hoje na tua casa. Jesus escolheu até o cardápio. Todo mundo disse, mas Senhor Jesus, tem uma multidão para o Senhor ensinar. E quando Jesus Cristo fala com aquele homem, ele se converte e Jesus disse, a graça chegou nesse lar. Todas as vezes que Jesus é um ponto fora da curva do raciocínio natural dos seres humanos, a gente pode ver a pura graça do nosso Deus. Graça do nosso Deus Pai revelada em Jesus Cristo, o Filho. É estonteante. Jesus tinha os seus pontos fora da curva, que os homens não conseguiam entender. Ali está manifesta a graça pura de Jesus Cristo. Jesus Cristo está num lado do barco, num lado do mar, no mar da Galileia, que era na verdade o lago de Genezaré, parece o mar mesmo, por causa da imensidão, e ele diz para o seu pessoal, vamos embora daqui. E todo mundo diz assim, para onde nós vamos, mestre? Nós vamos para a região da Gadária. Irmãos, todos os seguidores de Jesus Cristo dizem assim, eu acho que um cutucava, o outro dizia assim, o que ele vai fazer na terra dos Gadarenos? O que ele vai fazer lá? Aquele fim de mundo. Aquele já é lugar que não é de pessoas dignas. E aí Jesus Cristo vai. Ponto fora da curva. Toda vez que você vê um ponto fora da curva, a graça de Deus é manifesta ali. Jesus Cristo mal saiu do barco, um homem endemoniado, possuído por uma legião de demônios, corre ao encontro de Jesus e diz, filho de Davi, por que se apressa em vir ao nosso encontro? Não é chegada a nossa hora ainda. E Jesus Cristo expulsou o demônio daquele rapaz. Eu fico imaginando a cara dos discípulos. Eles estavam atordoados. Jesus, de maneira propositada, ele sai de um canto e vai para outro. Ele deixa a multidão de lado para tocar no coração de uma pessoa. Mas uma pessoa que tinha uma história, como você também tem a sua história. Muitas vezes a gente olha para a pessoa e despreza a história. Mas quem sabe na vida daquele gadareno, quando começou o seu endemoniamento, ele começou a mudar seu comportamento. As pessoas da cidade dizem, olha, esse rapaz tem alguma coisa errada. Se fosse nos dias de hoje, ele está cheirando alguma coisa. Ele está usando pedra. Ele está fazendo uma coisa porque o comportamento dele mudou. Não, era demônio mesmo. E a vida dele foi se degradando, de tal maneira que na cidade as autoridades mandavam prendê-lo com correntes, e ele quebrava as correntes por causa dos demônios que possuíam, sofrendo de lugar em lugar. Pergunto, o endemoniado gadareno não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha uma família? Claro que tinha. Mas naquela cidade da Gadária, ele simplesmente era um endemoniado. Terminou a sua vida no sepulcro, se alimentando dos corpos em decomposição. Ele era um homem, sua vida foi degradada por completo. Agora Jesus Cristo, tendo ido nessa direção, ele diz para os seus discípulos, vamos para o outro lado. Ponto fora da curva. Opa, a graça de Deus vai ser manifesta. E agora ele liberta aquele homem. E pelo fato de Jesus Cristo ter permitido que os demônios entrassem nos porcos, e os porcos se precipitaram e caíram no mar e ficaram todos afogados, naquele dia porcos e porcos estavam boiando. Os homens vieram da cidade porque tiveram perdas financeiras. Mas a Bíblia diz assim, quando eles chegaram, lá estava o que for endemoniado, sentado, vestido, em pleno juízo, porque a graça de Deus fez isto, porque a graça nasce no coração do Pai,
mas foi um presente nos dado através de Jesus Cristo. Por isso que muitas vezes o coração de Deus não é o nosso coração, os pensamentos de Deus não é o nosso pensamento. Não pense você, por você viver dentro da igreja há muito tempo, que você já sabe como Deus trabalha. Deus trabalha de modos incríveis. Toda vez que é um ponto fora da curva, você vai ver a graça absoluta do nosso Deus. E se você quer entender esse Cristo da graça, continue comigo um momento mais, no episódio do Gadareno. Minutos antes, demônios, legiões de demônios que possuíam um só homem, pediram para que Jesus Cristo não os expulsasse daquele lugar e os mandasse para lugares áridos, onde vivem os demônios. Lugar de tremenda secura. Sabe o que Jesus Cristo falou? Sim. E os discípulos foram anotando. Os demônios falaram e Jesus Cristo disse: tudo bem, pode entrar nos porcos. E agora vem o ponto fora da curva. Viver com Cristo Jesus é viver sempre pontos fora da curva. É ver a graça de Deus a cada instante. E agora o endemoniado gadareno, no seu pleno juízo, diz assim: mestre, eu quero ir contigo. Eu quero andar com você. Pedro já deve ter olhado para a turma e disse assim: gente, o negócio vai ser legal. Já pensou o testemunho desse cara? Comia corpos em decomposição, vivia nu e nenhum grilhão conseguia detê-lo. Já pensou quando esse camarada abria a boca e dizer que ele se converteu? Uau! Multidões vão se converter. Pedro já começou a esfregar a mão, mas Jesus é um ponto fora da curva. E ele diz assim: não. Aí Filipe coça a cabeça e diz: eu não estou entendendo nada, Senhor Jesus. Quão miserável sou um homem. O Senhor disse sim para os demônios e não para esse rapaz? Jesus disse: olha, é mais interessante para mim que você volte agora para a tua casa, para o meio da tua parentela, e diga a eles quão grandes coisas o Senhor fez por você, porque ele era o testemunho absoluto da graça de Deus. Os discípulos entraram no barco, e você quer, eu tenho quase certeza o que aconteceu no barco: um silêncio, porque, irmãos, quando Jesus fazia uma coisa dessa, todo mundo tinha que ficar calado. E diante desse Cristo gracioso, tema todos os povos, se cale dele diante de todos, porque ele é Deus e Deus poderoso, é o Deus que faz, é o Deus que cura, é o Deus que transforma, ele é Deus todo-poderoso. E nós ficaríamos no barco tudo em silêncio para dizer: não vou falar nada. Porque todas as vezes que a gente vê a graça manifestada, Jesus Cristo quer salvar pessoas. É para isso que ele veio. Ele veio para salvar o homem pecador dos seus pecados. Diga para mim, qual é o Deus de qualquer religião viva que veio para salvar o homem dos seus pecados? Só a fé cristã. Anos atrás, eu fui em um dos países do Oriente. E eu vi no final do culto as pessoas que não foram atendidas nas suas preces, arrancando as suas camisas, e as mulheres levantando as suas vestes e pegando uma pequena adaga e se ferindo até sangrar, porque o seu Deus não atendeu a sua súplica. Os homens arrancavam e perfuram o seu peito, para que tenha pequenas lesões com sangue, porque é isso que pede o seu Deus. Mas o nosso Deus, ele morreu naquela cruz, ele verteu o seu sangue, para que você não precisasse pegar uma adaga e se ferir, porque ele é Deus e Deus gracioso.
Essa é a pura graça de Deus. Só quem vive pela graça vai poder compreender tal coisa. Por que uma igreja como a nossa vai pegar um avião, vai lá para a Tríplice Fronteira? Irmãos, pega avião, sai de avião. Pega barco, sai de barco. Vai chegar lá e a gente nem sabe quantas pessoas nós vamos ter para ensinar a Bíblia. O que move uma igreja nessa direção? A pura graça de Deus. Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E de vida em vida, rogamos que Deus nos dê todas as vidas, até que o mundo conheça Jesus Cristo. Porque um dia fomos alcançados pela graça, e a graça pura do nosso Deus majestoso e grandioso. Mas por que Deus fez isto? Para que Jesus Cristo pudesse sentar à direita do Pai em majestade e graciosamente interceder por mim e por você. Ele continua gracioso. Há muitos crentes que entram por aquelas portas ingratos, julgando Deus, dizendo: por que Deus se esqueceu de mim? Por que Deus tem me abandonado há tantos anos? Por que Deus se esqueceu? Deus se esqueceu, Deus se esqueceu. Irmãos, Deus não se esquece. Ele é Deus gracioso. A Bíblia diz que Jesus Cristo ocupa um lugar que está acima de todos. E Ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele está à direita do Pai em majestade e intercede por aqueles que são seus. Isso é 100% graça de Deus. Muitas vezes você nem sabe, meu irmão, mas Satanás pediu diante do trono de Deus para cirandar com a tua vida e te destruir. E vem o Senhor Jesus Cristo e disse: não. Ele foi alcançado pela graça de Deus. Nós somos indignos, nós nem sabemos o que nós falamos. Deus nos tem livrado de tantas coisas e nós somos ingratos, porque nós não sabemos o que acontece nas regiões celestes, onde Cristo está intercedendo por aqueles que são seus. Quantas vezes é uma mancha na pele, e que era para destruição e para morte, um câncer fatal. Jesus Cristo disse: a minha graça dá vida a esse homem e o levanta para testemunho da glória de Deus. Isso é território divino, irmãos. Não tem nenhum bispo, apóstolo, pastor honrado na face da terra que consiga controlar os céus. Deus tem os seus controles e o controle está nas mãos de Cristo Jesus. Mas o controle de Cristo é a mais absoluta e fascinante graça que nós podemos entender. Alguém aqui já trabalhou em presídio? Levante a mão, por favor, se você já trabalhou em presídio. 1, 2, 3, 4 pessoas. Só quem trabalha dentro de um presídio sabe o que significa a graça de Deus. Aquele homem violento, com sangue em suas mãos, matou a muitos, no seu canto de prisão, no lugar obscuro da face da terra, onde ninguém conseguia enxergá-lo. Ele faz uma oração de entrega e clama pela graça de Deus. E Deus o perdoa, Deus o transforma. Quantas vezes falando com esses homens violentos, que foram violentos, dizia assim: meu irmão agora em Cristo, me diz o que acontece com você. Ele diz assim: eu sou assombrado pelo grito de quem eu tirei a vida. Às vezes em sobressalto noturno, eu consigo ver a face de quem eu transpassei, de quem eu matei. Eu desperto à noite. E aí esse homem com lágrimas nos olhos diz: eu me ajoelho no pé da minha cama e digo para Deus: Deus, me perdoa de tudo isto. Eu não te conhecia, eu não sabia quem tu eras, mas agora eu te conheço. Me perdoa, Senhor. Quando a gente vê aquilo, a gente, na nossa mente humana, a gente não consegue entender a largura, a altura, a extensão
e a profundidade da graça do nosso Deus. Mas o fundamento da fé que nós abraçamos é alicerçada na graça de Deus. Na graça de Deus. Talvez você diga: pastor, eu não tenho essa história que nem o endemoniado gadareno, ou quem sabe esse homem que você viu na prisão. Eu não tenho. Eu fui uma pessoa simples. Eu nunca cometi grandes erros na minha vida. Não se preocupe. Até perdoa a gente da igreja, porque até nós, líderes de igreja, de vez em quando a gente chama alguém aqui para dar um testemunho, né? E testemunho bom é aquele que o cara já fez as piores coisas do mundo, né, irmãos? Já pecou demais, já roubou banco, já matou e tudo mais, e Deus o libertou. Mas, irmãos, a mesma graça que alcançou este, alcançou um dia o seu coração. Você que tem uma vida correta, honesta e sincera, é a mesma graça que te alcançou. Por isso que de anos para cá a gente não traz ninguém para dar testemunho, viu? Porque a gente está ensinando uma lição errada para a igreja, valoriza aqueles testemunhos, né? O sujeito que teve 1000 mulheres e agora conheceu a Jesus Cristo. Não, a gente valoriza aquele que não teve nunca 1000, teve uma só, viveu uma vida dura, não foi fácil estar perto daquela mulher, perto daquele homem, mas está dando testemunho da graça de Deus, porque é pela graça que nós somos salvos, viu, irmãos? Inclusive da mão da esposa e do esposo. Não, eu quero hoje, nessa grande introdução, valorizar o dia maravilhoso em que Cristo transformou a sua vida. A única coisa que havia, você não tinha nenhum problema com a polícia, você não tinha nenhuma dívida social, teu nome não estava pendente em nenhum órgão de pesquisa policial, civil ou militar, mas no entanto o seu coração era um coração vazio, em busca de resposta, e naquele dia maravilhoso, a graça do nosso Senhor Jesus te alcançou. Louvado seja Deus por isso. Ele te alcançou, somos frutos da graça. E agora o fundamento da nossa fé é alicerçado na graça de Deus. E é por isso que nós estamos firmes, irmãos, pela pura graça de Deus. E se alguém agora, depois da tua conversão, anda exigindo que depois que você virou crente você seja perfeito, pode avisar para aquela pessoa que você continua perfeito e Deus continua trabalhando em você. Aí você põe aquela camiseta que o pastor sempre sonhou em ter na livraria, mas até hoje eu não consegui fazer essa camiseta, vou precisar de um artista para fazer. Desculpe o transtorno, Deus está trabalhando em mim. E às vezes tem marido que não tem que vestir pijama, tem que colocar aquela camiseta e desfilar na frente da esposa. Às vezes são as crianças, aqueles anjinhos que Deus nos concede. Tem que fazer também número pequenininho. Porque, irmãos, filho de pecador, pecador é. Filho de cobra, cobrinha é. A gente tem que fazer as piquititicas e dizendo lá, desculpe o transtorno, Deus está trabalhando em mim, porque aqui nessa igreja não tem ninguém pronto. Porque se tivesse pronto, Deus já tinha levado para o céu. Tanto é que o pessoal mais maduro desta igreja nem levanta a mão na hora do louvor. Porque senão Deus leva. Senão Deus leva. Diz assim, eu vou levantar minha mão, o anjo vem e me puxa, né? Estou brincando. Irmãos queridos, você talvez não tenha matado, roubado, mas o seu coração era vazio, sem esperança. E a graça de Deus um dia te alcançou. E isso foi suficiente para transformar a sua vida. Isso aconteceu com o endemoniado gadareno, com a mulher que tinha fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. Aconteceu com Zaqueu. Aconteceu com milhares de pessoas. E perto de você, sentado ao seu lado, existe alguém que foi simplesmente tomado pela graça de Deus. E o nosso fundamento de fé é alicerçado na graça, porque pela graça somos salvos. Isso não vem de obras humanas, bom comportamento. Isso é pura graça de Deus. E esse é o último ponto, a pura graça de Deus. Então,
Quando a gente olha para um irmão em Cristo, a gente pode ver a pura graça de Deus. Dias atrás alguém me diz assim: pastor, eu preciso sentar com o pastor e conversar. Mas depois que eu conversar com o pastor, talvez o pastor não vai ter o mesmo conceito da minha pessoa. Eu disse: olha, você não precisa falar nada a teu respeito. Se você for sincero e honesto comigo, eu vou passar a te admirar mais do que eu admirava antes da nossa conversa, sem saber o que você vai me falar. Porque a graça de Deus nos torna livres e conscientes. E é tão gostoso quando alguém diz: pastor, ora por mim porque eu errei. A gente passa a admirar mais essa pessoa. Ela se torna muito mais nobre. Porque vivemos num mundo onde que nós estamos sublimando os nossos pecados para sermos aceitos por uma igreja, para ser aceito pela sociedade, para sermos aceitos na nossa família. A graça de Deus, Deus esfrega na nossa cara e diz assim: vocês são todos iguais, destituídos vocês estão da glória do Pai, vocês precisam da graça de Deus. Já viu crente orgulhoso? Crente que se orgulha até da fé que tem? Outro dia teve um lá: pastor, eu tenho muito orgulho da minha fé. Ao longo desses 52 anos me trouxe até aqui, pastor. Eu pensei: Senhor Deus, derrama a tua graça, porque esse cara está sem graça, conversa sem graça. Já viu crente, irmão? Tem crente que é poderoso demais, amarra, dá ordem para Deus. Eu digo: Senhor Deus, ele está longe da tua graça. Porque quem está vivendo na graça de Deus tem outro comportamento. Por isso que Deus, quando foi chamar as suas ovelhas, Ele diz que nós somos rebanhos do pasto dEle. Ovelha é simples. Ovelha é crédula. Ovelha é fácil de ser conduzida. A ovelha ouve a voz do seu pastor, que as conduz e segue por esse caminho. Mas crente sem graça se parece muito mais com bodes do que ovelhas. Claro que o bode tem poder, mas Deus nos chamou para ser graciosamente ovelhas do seu rebanho, porque Jesus é o sumo pastor das nossas almas, cheio de graça, poder e autoridade. E aí eu concluo dizendo assim: por que as crianças corriam até Jesus Cristo, irmãos? Porque Jesus Cristo era simples e gracioso. Não havia obstáculos à sua pessoa. Hoje, quando alguém se torna poderoso no nosso meio, não se torna mais acessível. A graça de Deus vai embora. Quando se torna poderoso, começa a usar colete à prova de bala. Carro contra bandido, seguranças a seu redor. Nosso mestre nunca foi assim, porque o que moveu o coração dele sempre foi a graça por homens como eu e você. É por isso que Cristo é afável. Você pode, no meio da tua dor, suplicar a Ele, Ele vai te ouvir. Porque os seus ouvidos são graciosos, as suas mãos são graciosas. Ele te abraça do jeito que você está. Você não precisa dizer para o Pai: eu vou ali melhorar um pouco, eu vou ali naquela igreja fazer um cursinho, eu volto aqui para o Senhor me aceitar. Ele diz: eu aceito você do jeito que você está. Venha como você está, receba o perdão, e o mistério da graça de Deus vai se manifestar na sua vida, hoje e sempre. Essa é a pura graça de Deus. É por isso que ao redor do mundo os crentes se reúnem pela pura graça de Deus e adoram esse Deus gracioso de dia e de noite, porque foi a graça, a mais absoluta graça de Deus, que um dia nos alcançou de maneira incrivelmente maravilhosa. Por isso, vamos terminar este culto em oração. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai.